Bom dia, nono, tudo bom com vocês? Na última aula eu acabei não incluindo o final do capítulo que a gente estava estudando, que fala de altura do triângulo equilátero. Então, a gente vai dar uma rápida olhada lá na página 199, só para a gente ver rapidinho a altura do triângulo equilátero. Quando a gente fala de triângulo equilátero, significa o seguinte, que todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos têm a mesma medida. Então, se você pegar a soma de todos os ângulos de um triângulo é 180 e dividir igualmente pelos três ângulos, cada ângulo vai ter 60 graus. E todos os lados têm a mesma medida, né? Tem o mesmo valor, porque ele é equilátero. Então, se você botar aqui, ó, que esse lado mede L, esse lado vai medir L. E esse lado todo vai medir L também. Mas o que acontece? Quando eu trabalho com altura, então aqui, ó, aqui é o ponto médio, porque no triângulo equilátero a altura também é o ponto médio. Então, é como se eu estivesse pegando esse L para esse pedaço aqui e dividindo esse L por 2, assim como esse outro pedaço também seria o L dividido por 2. E como é que eu vou calcular a altura? A altura seria o Hzinho aqui, esse segmento de reta está no meio. Como é que calcularia a altura? Então, se você parar para analisar, esse L em relação ao ângulo de 90 graus é minha hipotenusa. E esse meu H aqui, que é o que eu quero achar, é o meu cateto oposto. Oposto a quem? Aos 60 graus. E o ângulo que eu tenho é o ângulo de 60 graus. Cateto oposto sobre hipotenusa, é o seno, né? Seno de 60. Só que a gente já sabe pela tabela trigonométrica que o seno de 60 vale raiz de 3 sobre... Ui, acidente. Vale, não vou editar, tá? Falha nossa. Raiz de 3 sobre 2. Então, continuando. Seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é L. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Igual a H sobre L, né? Então, multiplicando o cruzado, ó, eu quero saber a altura, então eu quero saber H. 2H é igual a L raiz de 3. H, então, é L raiz de 3 dividido por 2. Então, se eu falo que esse lado aqui mede 10 centímetros, quanto que vai ser a altura? Vai ser 10 vezes raiz de 3 sobre 2, ok? Agora, a gente vai para dar continuidade no próximo capítulo. Então, vamos lá, na página 206. Deixa eu abrir aqui no livro também do meu lado, 206. Então, a gente vai falar sobre polígonos regulares. O que é um polígono regular, gente? Polígono regular são aqueles que todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Então, vamos lá, aqui, ó, primeiro é o quadrado. Quadrado é regular? Sim, porque um quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho, todos os ângulos têm o mesmo tamanho. Então, isso aqui é um polígono regular. Aqui eu tenho um retângulo, gente. Retângulo é regular? Não, né? Todos os ângulos são iguais, ok, mas os lados não. Esse é igual a esse, mas é diferente desse. Esse é igual a esse, mas é diferente desse. Então, aqui, ó, não regular. E aqui eu tenho um triângulo equilátero. Equilátero, a gente viu agora há pouco, são todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Então, é regular. Então, perceberam? Regular. Perceberam a diferença de polígono regular e polígono não regular, né? Deixa eu aumentar um pouco a luz aqui do celular para ver se melhor, fica mais claro. Não estou conseguindo. Então, vamos continuar. Existem duas formas de você fazer um polígono regular. Ele inscrito e ele circunscrito. O inscrito, esses dois primeiros,
Sei que está um pouco confuso o desenho, mas depois, se vocês quiserem acompanhar no livro, vai ser melhor. Aqui tá vendo, a circunferência está do lado de fora. Ó, tá passando pelo lado de fora. Então, esses dois aqui, eles são polígonos inscritos. Esse aqui, a circunferência está dentro do polígono, tá vendo? Então, esse aqui é circunscrito. Inscrito, circunferência está fora. Circunscrito, circunferência está dentro. Quando acontece do polígono regular ser inscrito, gente, dentro de uma circunferência tem 360 graus, correto? Então, aqui eu tenho um pentágono, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. Então, eu vou pegar 360 e dividir por 2. Se eu faço isso, eu vou ter 72 graus. Então, cada pedacinho desse vale 72 graus. Aqui, ó, no meu quadrado, desculpa, a mesma coisa. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 lados. Automaticamente tem 1, 2, 3, 4 ângulos. Se eu pegar 360 e dividir por 4, desculpa, aqui era por 5 também a divisão. Por 4, aqui eu tenho 90 graus. Então, cada pedaço desse vale 90 graus, ok? E ainda falando sobre esses aqui que são inscritos, esse pedacinho aqui, ó, que vai, ó, tá vendo? De um vértice a outro, aqui eu tenho um pedaço, aqui eu tenho outro pedaço, aqui eu tenho outro pedaço. Isso aqui é chamado de arco da circunferência. E esse pedaço aqui, ó, esse lado do meu polígono é chamado de corda, tá? Então, aqui eu tenho, ó, um lado, uma corda, outro lado, outra corda, outro lado, outra corda. Então, se eu tenho 4 lados, eu tenho 4 cordas. Se eu tenho 5 lados, eu tenho 5 cordas. E essa corda, ela está congruente ao meu arco, tá? Então, se o meu arco vale um determinado grau, a minha corda vai ter correspondência em relação ao meu arco, tá? Então, ó, se eu tenho esse arco congruente, esse arco aqui é congruente, esse arco é congruente, esse arco é congruente, porque todas as cordas são congruentes. Congruentes é ter a mesma medida. Então, esse arco vale um valor, esse arco vale o mesmo valor desse e por aí vai, tá? Como eu falei para vocês, pelo desenho que eu fiz, não está totalmente regular, né? Eu não tenho todos os instrumentos para poder fazer ele bonitinho. Mas no livro de vocês ele está certinho, então se vocês quiserem depois assistir o vídeo acompanhando no livro, vai ficar mais fácil de vocês enxergarem isso, tá? Aqui mais uma vez, ó, eu coloquei de novo o quadrado e um triângulo dentro da circunferência. Não parece, mas é uma circunferência. O quadrado está dentro e o triângulo está dentro dessa circunferência. Quando eu pego aqui, ó, o centro da circunferência e traço um segmento de reta até o lado, vou fazer isso nos dois, eu estou desenhando uma apótema. O nome disso é apótema. Então, eu vou colocar aqui letra A de apótema. E a gente vai usar isso para fazer umas relações métricas em alguns polígonos regulares. Hoje a gente vai ver o quadrado e o hexágono, e na próxima aula a gente vai ver o do triângulo, tá bom? Aqui, gente, é um losango, mas é um losango regular, então ele é um quadrado. Se você virar a folha e ajeitar, ele vai virar um quadrado. Então, se ele é um losango regular, aqui tem um ângulo de 90 graus, correto? A gente viu anteriormente que eu dividi igualmente 360 por 4, cada pedaço dá 90 graus. Então, aqui, esse pequeno triângulo que formou é o triângulo retângulo. Esse pedacinho aqui, olha, esse pedacinho aqui, deixa eu pegar, esse pedacinho aqui é um raio, correto? Ó, vai até o vértice e o vértice está na circunferência, é um raio. Esse aqui é um outro raio.
Então, aqui, gente, é uma corda. E essa corda, ela é o lado do meu quadrado, correto? A corda é um lado. Então, em relação ao ângulo de 90 graus, ó, esse lado é minha hipotenusa. O lado, o L, é minha hipotenusa. Esse pedaço e esse outro pedaço, que eu falei que são os raios, eu vou chamar de R e R, que são iguais. R, o raio, vai ser o meu cateto. Então, ó, eu tenho hipotenusa, cateto e cateto. Usando o teorema de Pitágoras, então, o lado ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Mas eles são iguais. Então, é L ao quadrado, R mais R, 2. 2 o quê? R, não pode esquecer a potência lá em cima, que continua a mesma, tá? Eu não mudo o meu expoente aqui, tá? Eu só somo, ó, aqui é como se fosse 1R ao quadrado, 1R ao quadrado, 1 mais 1 deu 2. Esse expoente aqui, quando eu mudo ele de lado, ele vira raiz, correto? Então, L é igual a raiz quadrada de 2R ao quadrado. Esse R ao quadrado, eu posso tirar de dentro da raiz. Então, ó, L é igual, esse R sai e quem fica dentro? 2. Então, uma fórmula para eu achar o lado é o raio vezes a raiz de 2. E para eu achar a apótema, agora eu peguei esse quadrado, girei ele e coloquei ele na posição correta. Está um pouco maior, mas eu como se tivesse girado e colocado na posição correta. Aqui, ó, esse segmento de reta que está indo do centro até o outro lado, ele não é raio, porque o raio, ó, se vocês observarem bem, o raio tem que vir até o vértice, aqui não está vindo. Então, isso aqui é a minha apótema, ok? Mas se você parar, ó, aqui é um lado, né? Aqui outro lado, outro lado, outro lado. Se você parar para analisar, esse segmento de reta que está aqui no meio, ó, é o mesmo tamanho do lado, né? Então, ó, mesmo tamanho, tá vendo? Ó, mesmo tamanho. Então, essa apótema, como é do centro... Desculpa, vamos continuar. Como ela vem do centro até aqui, ela é a metade do lado. Então, a minha apótema é como se eu pegasse o valor do lado e dividisse por 2. Mas o lado não é esse valor aqui, ó. Então, no lugar desse L, eu vou colocar isso aqui. R raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a fórmula da apótema de um quadrado. Essa é a fórmula do lado de um quadrado. Ah, professora, eu não vou gravar isso tudo. Não precisa gravar nada agora, tá? Eu só quero que vocês apliquem isso de forma correta nos exercícios. Então, o exercício está lá pedindo para você calcular o lado de um quadrado inscrito. Você vai vir na página correspondente, nesse caso é a página 208, e vai olhar as fórmulas e aplicar. Então, no momento, eu quero que vocês apliquem as fórmulas de forma correta. Não se preocupem em gravar nada neste momento, tá? E para finalizar, para não ficar tanta informação numa mesma aula, de um hexágono. Então, um hexágono... Aqui, desculpa, tem um exemplo aqui em cima. Então, ó, tem aqui o R é igual a 8. Então, qual é o valor do lado? A fórmula do lado, L é igual a R raiz de 2. Então, no lugar do R, eu vou colocar 8. O lado, então, é 8 raiz de 2. Pronto, já fiz. E a minha apótema? Apótema. A fórmula da apótema é essa. A igual a L sobre 2. Ou R raiz de 2 sobre 2. O L a gente não achou? 8 raiz de 2. 8 raiz de 2 sobre 2. Ou, se eu quiser usar como raio, ó, o raio é 8, mesma coisa, mesmo valor. Como eu achei o L antes, então eu só substitui aqui o valor do L. Aqui eu ainda consigo simplificar. 8 por 2 dá 4. 4 raiz de 2, tá? Então, aqui, ó, dá o mesmo resultado se você usar o L que você achou anteriormente ou se usar só o que o exercício deu, que foi o raio. E o hexágono regular, gente? O hexágono regular, o que acontece? Aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio. Como é um hexágono regular, se eu dividir 360 por 6,
vai dar 60 graus. Então, aqui eu tenho 60 graus. Cada triângulo que eu formar, se eu traçar aqui outro segmento, eu vou formar um triângulo com 60 graus. Aqui, idem, aqui, idem, aqui, idem. Eu vou formar vários triângulos que o ângulo tem 60 graus. E o que acontece? Como eu já sei que aqui esse raio e esse raio são iguais, lá pela semelhança de triângulo, congruência de triângulo que a gente viu, eu deduzo que ele é um triângulo equilátero, que cada um tem o mesmo valor, cada lado tem o mesmo valor. Então, se esse vale R, esse vale R e esse vale R, então, automaticamente, eu tenho que o meu lado é igual ao valor do raio, tá? O lado e o raio têm o mesmo valor, ok? E para eu calcular a apótema seria esse segmento de reta aqui que eu estou traçando. Aqui dá um ângulo de 90 graus. Então, pelo teorema de Pitágoras, olha, aqui embaixo eu tenho a metade do R ou a metade do lado, né? Lado dividido por 2, né? Porque o lado total é esse, só esse pedacinho é como se eu pegasse o lado total e dividido por 2. Então, ó, teorema de Pitágoras, esse R ao quadrado é igual a apótema, que é a ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Só que LR é a mesma coisa, então no lugar desse R eu vou colocar L só para facilitar, tá? Então, se eu ajeitar essa fórmula aqui, só para a gente não perder tanto tempo, no final vai ficar assim, A igual a R raiz de 3 sobre 2. Eu pulei, tá? A parte da demonstração. Essas motos barulhentas estão demais hoje. Eu pulei a demonstração só para não perder tanto tempo e confundir a cabeça de vocês. Então, ó, o mais importante é você lembrar isso, que no hexágono regular, o lado e o raio, o lado e o raio têm o mesmo valor. E a apótema é isso aqui. Então, mais uma vez, ó, se aqui eu dou um raio igual a 8, se eu falar que o raio aqui igual ao de cima, o raio mede 8, um exemplo. Então, quanto que mede o lado? Se o raio mede 8, quanto vai medir o lado? 8. É o mesmo valor. E quanto vai medir a apótema? É 8 raiz de 3 sobre 2. Aqui dá para simplificar, 4 raiz de 3. Então, o exercício vai te dar alguns valores e você vai ter que descobrir outros, tá? É ter muito cuidado na hora de fazer as contas, porque às vezes você aplica certo e faz a conta errada. E qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês para responder. E tentem fazer, tá? Não deixem de tentar não, porque só tentando que vocês vão conseguir entender o exercício e verificar onde está a maior dificuldade de vocês.